O código Morse é um sistema de pontos, traços e algo mais, que foi inventado quando um pintor estava pintando esse quadro, mas não terminou muito bem. Ele foi interrompido por uma carta que mudou toda a sua vida, e mais tarde a sua invenção mudou a vida de todo mundo. O código Morse tornou a comunicação mais rápida e eficiente, criou até mesmo uma espécie de dialeto e mudou como a humanidade encara o próprio espaço físico, além de permitir que um prisioneiro de guerra pudesse transmitir uma mensagem sem que os seus sequestradores percebessem, graças a piscadas codificadas em Morse. Assim, ele denunciou o que realmente estava acontecendo. E tudo isso surgiu a partir de um problema que parece muito estranho de pensar hoje em dia. Hoje nós nem pensamos nisso, mas nós temos acesso à comunicação com pessoas de qualquer lugar do mundo. Basta, por exemplo, a gente tirar o celular do bolso e escrever um texto, ou mandar um emoji sugestivo. As pessoas, principalmente as mais novas, simplesmente não têm a menor ideia de como é viver longe dos outros, sem nenhuma forma de comunicação. Porque, assim, imagine que você está numa tribo de caçadores-coletores há dezenas de milhares de anos. Nessa época, se um amigo ou um familiar dissesse para você que iria se mudar para um outro lugar distante e nunca mais voltasse, pode ter certeza de uma coisa: você jamais poderia se comunicar com ele de novo. Tudo que restaria seriam memórias passadas antes da sua partida. Apesar dele estar vivo em algum outro lugar, na prática, para você seria como se aquela pessoa tivesse morrido. Com o tempo, a humanidade inventou a escrita e as pessoas passaram a morar em endereços fixos. Isso permitiu que cartas pudessem ser enviadas e recebidas. E assim, não me entenda mal, as cartas são legais, mas elas demoram muito para chegar no seu destino. A informação da carta está presa à baixa velocidade de um meio de transporte, o que por muito tempo mais comum poderia ser a velocidade de um animal andando. Um jumento, talvez. E basicamente essa foi a única forma de comunicação por grandes distâncias acessível para pessoas comuns por milhares de anos. Até que isso começou a mudar. E muitas mudanças estão acontecendo atualmente no mundo. E isso acaba gerando oportunidades. E para aproveitar essas oportunidades, o conhecimento é fundamental. E esse tipo de conhecimento você encontra na AUVP. A AUVP é um curso de investimentos online que você pode aprender a investir no Brasil e no mundo em 8 semanas. Mas durante um ano você tem acesso ao conteúdo, ferramentas e benefícios do curso. Beleza, aí você pode pensar: ah, que ótimo, mais um curso de investimentos. Pois é, tem muito curso de investimento por aí, mas somente na AUVP você pode fazer as 8 semanas de curso e ver todo o conteúdo, e aí só então, se você quiser por algum motivo cancelar, se você não se sentir satisfeito, você pode pedir todo o seu dinheiro de volta. São mais de 50 mil alunos, mas apenas uma única reclamação real no Reclame Aqui. E isso é impressionante. Clientes AUVP têm acesso a diversos benefícios na conta Investimentos AUVP Capital, como é o caso do cashback de renda fixa. Porque assim, talvez você não saiba, mas normalmente toda vez que você aplica em renda fixa, uma parte do seu rendimento é retido pela corretora. Mas na AUVP você não sofre isso. O valor que seria retido é revertido para você como um saldo na sua conta. E além disso, a AUVP tem uma consultoria, mas não qualquer consultoria. Ela foi eleita a melhor consultoria de investimentos do ranking BTG Pactual. Só isso. Através da consultoria da AUVP você pode ficar tranquilo e receber o melhor direcionamento para os seus investimentos, para você crescer o seu patrimônio. E lembrando que investimentos não são uma forma rápida de você ficar rico, é apenas uma forma de você construir patrimônio no longo prazo. Por isso, seja uma pessoa paciente e jogue o jogo do longo prazo com a AUVP. E o seu primeiro passo vai ser clicando aqui no primeiro link na descrição, para conhecer melhor o trabalho desse pessoal, que eu genuinamente acredito no trabalho deles. Assim como eu acredito na importância dos primeiros telégrafos. Os primeiros telégrafos a se tornarem mais acessíveis surgiram por volta de 1846, quando a primeira empresa pública de telégrafo foi fundada, a Electric Telegraph Company. Pois é, mas o problema é que os primeiros telégrafos eram meio que ineficientes, e o seu ineficiente princípio básico
consistia no seguinte: numa ponta havia um operador que podia, por exemplo, enviar um impulso elétrico que faria com que na outra ponta um outro operador veja uma agulha ir para a esquerda. Porém, o primeiro operador poderia reverter esse pulso elétrico e fazer a agulha ir para o outro lado. E isso então cria dois estados distintos, dois símbolos capazes de transmitir informação. Então, bastou que cada letra do alfabeto tivesse um código, uma sequência de estados da agulha para que fossem decodificados. Por exemplo, a letra E era representada por uma agulha desviada para a esquerda uma única vez, enquanto que a letra K era um conjunto de 3 desviadas para a direita. Porém, esse sistema era ineficiente por natureza. Na prática, jogar uma agulha para a esquerda ou para a direita acabava gerando tremores e, por consequência, imprecisões na direção em que a agulha apontava. E para evitar isso, era preciso esperar um certo tempinho entre o desvio de uma agulha e outro. E juntando todos esses tempinhos ao longo de uma mensagem, acabava se perdendo um tempão nessa brincadeira. Se demorava 1 minuto inteiro para se enviar apenas 9 letras. Pelo menos era assim lá nos primeiros telégrafos. Mas depois, claro, isso foi melhorando até 60 letras por minuto. O que é melhor, mas ainda era lento e, o pior de tudo, era caro. O telégrafo de agulha era um equipamento ainda fora do alcance da maioria das pessoas. E, para você ter ideia disso, a Electric Telegraph Company, uma empresa britânica, cobrava 16 shillings por uma única mensagem enviada de Londres para Edimburgo. E 16 shillings, na época, seria mais ou menos o equivalente ao salário de uma semana de trabalho de um vendedor de uma loja, o que é bastante coisa paga por uma mensagem, ainda mais que só podia ser de 20 palavras. Pois é, isso não era acessível para a maioria das pessoas. Somente quem tinha muita grana ou muita necessidade é que realmente iria usar um telégrafo. Mas foi aí que um pintor nos Estados Unidos mudou isso. Em 1810, o jovem Samuel Morse foi à Inglaterra para estudar a arte de pintar. E foi assim que ele se tornou um pintor itinerante, que iria de um canto para outro perseguindo oportunidades. E em 1825, Morse tinha 34 anos, mas ainda não conseguia manter um sustento adequado apenas com as suas pinturas, apesar dele ser bem habilidoso. Porém, ele recebeu um contato interessante. Ele recebeu o que poderia, enfim, ser a sua grande oportunidade de mudar de vida. Ele teria apenas que se deslocar de Washington até Nova York para pintar um retrato de Marquês de Lafayette, um herói nacional que lutou na Guerra de Independência dos Estados Unidos. E detalhe, por esse delicioso trabalho, ele seria pago uma singela quantia de $1000. O que hoje não parece muito, mas naquela época dava para comprar uma boa casa. Então, lá foi ele. Chegou em Nova York e recebeu uma carta de Lucretia, a sua esposa. Ela estava na casa onde o casal morava em New Haven, em Connecticut. Nessa época, a distância entre ele e a sua esposa naquele momento era o equivalente a uma viagem de 4 dias. Nessa carta, Lucretia disse que ele seria pai mais uma vez. Lucretia estava grávida e prestes a ter mais um filho. E aí, depois de ler a carta da sua esposa, ele então resolveu escrever uma carta para ela pedindo mais novidades, mas ele não recebeu nada de troca. E aí os dias foram passando e Morse não recebia uma resposta e ele começou a ficar muito preocupado. E por causa da distância, ele não sabia o que estava acontecendo, até que ele recebeu uma outra carta, só que dessa vez do seu pai. Seu pai disse que, infelizmente, após o parto, Lucretia havia tido um ataque no coração. Ela havia falecido. Ele tinha sofrido então mais uma derrota na sua vida, justamente quando as coisas pareciam melhorar. E talvez por isso o seu tão importante quadro acabou repentinamente. Depois da carta do seu pai, ele voltou correndo para sua cidade, e quando chegou em New Haven, a sua esposa já havia sido enterrada. Ele perdeu até mesmo uma ótima chance para se despedir dela, e isso poderia ter sido evitado se a comunicação do seu tempo não fosse
tão devagar. Mas, enfim, nós não podemos afirmar ao certo se foi exatamente por causa disso, mas o fato é que depois desse evento bem traumático, Morse acabou se interessando por eletricidade e telégrafos. E aí foi que ele teve uma grande ideia. Ele percebeu que os telégrafos de agulha estavam transmitindo informação através de um sinal visual, ou seja, uma agulha desviada para um lado ou para o outro. E isso era ineficiente. Talvez então, de repente, fosse melhor se os sinais fossem sonoros. Os sinais sonoros poderiam ser mais claros e inequívocos, mais do que a posição de uma agulha. Entre a total esquerda e a total direita, uma agulha possui muitos estágios intermediários que podem acabar gerando confusão. Mas no caso de um sinal sonoro, esse problema era até bastante reduzido. Afinal, ou a corrente elétrica passa e você escuta o sinal, ou não. E aí ele decidiu então chamar um sinal sonoro curto de um ponto, e um sinal sonoro longo de um traço. E um ponto e um traço são facilmente distinguíveis. Isso permitia que menos confusão acontecesse, e isso fez com que a taxa de transmissão de letras pudesse saltar de menos de 60 por minuto para mais de 130. Não, e o que foi ainda mais impressionante foi como Morse e os seus colegas conseguiram desenvolver um mecanismo simples e relativamente barato para transmitir isso. Uma banal e pequena alavanca que, quando pressionada, poderia enviar os sinais. Genial! O custo de enviar mensagens nesse novo tipo de telégrafo então acabou sendo reduzido e passou para apenas alguns centavos de dólar. Tava barato, mas as pessoas ainda assim resolveram arranjar um jeito de economizar mais ainda. Elas basicamente inventaram um dialeto. Veja bem, as empresas de telégrafo sonoro enviavam mensagens cobrando por cada palavra. Então, para desespero dessas empresas, as pessoas acabaram inventando uma maneira de resumir bastante o recado que elas queriam dar para poder pagar menos. Existia até um livro, o Adams Cable Codex, que era uma espécie de dicionário. Ele era basicamente uma longa lista de palavras que, dentro da linguagem do telégrafo, significavam frases inteiras. Por exemplo, se você quisesse saber se alguém lá na sua casa está doente ou de repente precisando de alguma coisa urgente, você poderia apenas mandar uma única palavra: agreeing. Essa única palavra, agreeing, significava uma frase completa. Alguém aí está doente? Me mande uma resposta rápida no telégrafo. Graças a essa ideia, você poderia comunicar uma frase inteira, mas pagava apenas por uma palavra. Que delícia! Finalmente as pessoas comuns poderiam se comunicar quase que instantaneamente. Depois de milhares de anos, as cartas já não eram mais a única opção para a população se comunicar por grandes distâncias. O espaço, então, havia sido obliterado. A nossa percepção dele mudou para sempre. Tudo graças ao telégrafo de Morse e também ao seu código, que estava errado. Se a gente parasse para pensar, o certo mesmo seria se o código Morse representasse as letras mais comuns de um alfabeto de uma maneira mais rápida, com a menor quantidade de pontos ou traços. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, podemos ver que no nosso idioma a letra mais frequente de todas é a letra A. Então, no código Morse, ela deveria ser representada da maneira mais rápida de todas. Apenas um ponto. Certo? Mas na verdade não. Na realidade, a letra E roubou esse privilégio e de fato é representada por apenas um ponto. E veja também a letra T. Ela aparece apenas em cerca de 4% das vezes do nosso idioma, mas no Morse ela é rapidamente representada por apenas um traço. Percebe isso? Consegue notar como isso é um problema? Por causa disso, podemos acabar perdendo mais tempo para escrever recados em Morse. E por mais chato e inconveniente que isso possa parecer, isso tem até um bom motivo. Isso acontece porque esse código não foi pensado para você. Ele não foi pensado para o português. O inglês era a língua original da invenção. E, de fato, a letra E é a mais frequente no inglês.
e a segunda mais frequente é a letra T. Por isso faz sentido que elas sejam respectivamente somente um ponto e um traço. Por isso nós podemos dizer que, para a língua portuguesa pelo menos, o código Morse poderia, digamos, ser considerado ineficiente e errado. Pelo menos um pouco. Mas ao mesmo tempo, sejamos justos, porque não dá para o código ter esse nível de eficiência para todas as línguas. Isso é impossível. Ele tem que escolher uma, e foi justo a língua mãe do seu inventor. Uma pessoa que, em meio a uma vida difícil, sacrificou a sua arte para criar uma das maiores obras-primas da humanidade. Um aparelho e um código que podem não ser perfeitos, mas catapultaram nossa espécie para a era da informação e além. E além disso, você consegue entender essa informação? Bom, se você consegue ler isso, parabéns. Agora, como que você fez isso? Para você entender como que você conseguiu ler esse negócio todo embaralhado, cheio de letras estranhas, basta clicar bem aqui, no maior canal de ciência do Nordeste. E me segue nas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau!